Olá, chegou a hora de mais um Conexão ACIUB, um espaço criado pela ACIUB para inspirar quem gosta de empreender, quem sonha em empreender, quem quer montar o seu próprio negócio, ou mesmo quem se interessa por quem ousou, né, principalmente no Brasil, empreender, que já é um desafio por natureza. E no programa de hoje nós vamos bater um papo com os irmãos Felipe Calisto e Fábio Túlio, sócios fundadores da Sankhya. Comecei pelo mais velho, tá certo, né? Certo. O Felipe é o mais velho. Eu sei que você ia errar. Então, primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos bater um papo aqui, é um papo muito descontraído, muito tranquilo, falando especialmente da história de vida de vocês e como que o empreendedorismo, de alguma forma, foi ativado aí no coração de vocês. E para ajudar nesse bate-papo, o Paulo Romes Junqueira, que é presidente da ACIUB, CEO da Junco e amigo pessoal desses dois aqui. Hoje você está mais à vontade, então eu tô até preocupado, para te falar a verdade. Não, mas fica tranquilo. Eu vou respeitar bem aqui os limites. Bom, eu vou começar de um jeito um pouquinho diferente. E de novo, pela idade, mais Felipe. Eu quero que você, por favor, apresente, diga quem é o Fábio Túlio e depois você vai ter a réplica. Tá. O brother, né, o Fábio Túlio, é um cara extremamente criativo, exigente pra caramba, muito perfeccionista. E ele era um cara que queria estar sempre jogando bola com a gente, sabe? A gente não punha ele no time, que ele tinha asma e ele ficava para trás, ele não aguentava correr com a gente, sabe, César? E aí, mas é um menino bom demais, que quando a gente montou a banda, né, lá no início, eu e o Maurício tivemos a ideia de montar a banda e a gente comprou uma bateria. Para situar, ele tá falando do Solo Vertical, que foi uma banda criada na década de 80, que tinha, além dos dois, o Fábio na bateria, o Felipe na guitarra, o Maurício Ricardo Quirino, que, né, é conhecido aí do Charles.com, que era baixo e vocal, Maurício? Ele era baixista e vocalista, e ainda tinha o Marcos Bonatti, que é o primo da minha esposa, ele que me apresentou minha esposa, aliás, e ele que foi pra batera porque o brother preferiu tocar teclado. Eu ia dizer outra coisa aqui, mas enfim. E aí a gente comprou uma bateria de uma igreja, Maranata, tal, compramos uma bateria, chamamos o brother, sabe aquela coisa de chamar o irmão mais novo? Falei, cara, senta aí e vê se você toca alguma coisa. Ele nunca tinha tocado bateria, nunca tinha mexido com isso. Assim como eu sempre fui um guitarrista de 1,99 e o Maurício também. E aí ele veio para a banda e sempre com muita vontade de estar junto, né? Então a gente, assim, eu descreveria o Fábio como um cara guerreiro, um cara muito exigente. O pessoal falava no passado que eu era o cara perfeccionista da família, mas eu acho que é uma fama injusta. Eu acho que o brother é muito mais exigente do que eu. Profissionalmente e pessoalmente? Em casa também, não? Em casa ele é bagunçado pra caramba. Mais profissionalmente. Em casa tinha até umas histórias, né? Que a gente morava junto, assim, no mesmo quarto, né? Compartilhava o mesmo quarto e... A diferença de idade é o quê? 2 anos. 2 anos. É muita coisa. Não, quando um tinha 2 ou tinha 4, era muita coisa. Viu? Era muito. A distância lá... Mas eu sei que hoje você é frequentemente confundido como mais velho, porque ele é todo... Andei mais em estrada de chão, o cara é mais... Deixa isso para depois, né, Fábio? Eu te interrompi. Mas enfim, ele profissionalmente ele é um cara muito exigente. Ele é uma pessoa assim que... pensa muito na frente e antes das pessoas chegarem com aquilo que foi discutido, ele já está em outro estágio, então é até difícil acompanhar o ritmo. É um cara que tem assim, a cabeça muito brilhante, né, e o nível de visão estratégica muito grande. Às vezes falta um pouco de paciência? Falta. Ele geralmente enxuga o bigode. O Paulinho pode me ajudar, né? Não, mas falta paciência. Com aqueles que não têm a compreensão do todo muito rapidamente, assim, eu não vou dizer que é isso com um cliente, mas com a gente falta. E com um colaborador também, às vezes...
Pouquinho. Você devia ser culpado. Mas é aquela coisa do nível de exigência, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando desenvolver, buscando inovar, melhorar, e isso está muito no sangue da gente, né? Então eu acho que o Fábio faz isso melhor do que ninguém lá na Sankia, tanto que hoje ele dirige a área de inovação e ele faz isso assim com muito perfeccionismo mesmo. Ele busca sempre estar estudando para a gente estar sempre na vanguarda. Fábio, e quem é esse tal de Felipe Calixto? Além de guitarrista e vocalista da banda, né? O Felipe, primeiro, é um cara, é protagonista, é um cara que faz acontecer, não espera, né? Ele se cobra muito, é um cara muito exigente também. É um cara detalhista, minucioso. Se você for lavar carro com ele, você vai sentir. Se você pegar uma blusa da gaveta dele, você vai ver o que eu estou dizendo, que era o que eu fazia muito, eu era mais bagunçado. E ele falava, eu mexia na gaveta dele quando ele não estava. Aí ele voltava, chegava e falava, Fábio, por que você mexeu aqui? Ele sabia até o que eu tinha pego, né? O cara é violento. É um visionário também. É um cara que disciplinado para buscar os objetivos, né? Obstinado. E tem uma e não se cansa nunca do trabalho. Então, ele se cobra muito e também cobra dos outros. Então, isso ajuda a gente a realmente ter, profissionalmente, dentro da empresa, assim, ter atingido muitos pontos que a gente atingiu até hoje. Acho que essa é a combinação. Então, quando a gente está falando de característica, é legal você fazer essa pergunta, né, César? É uma característica. Ela tem, logicamente, todos os efeitos positivos que vêm com ela e tem os efeitos colaterais que cada um de nós tem que... espero que a gente esteja ganhando maturidade para trabalhar isso, né? E se chegamos até aqui e como chegamos, de certa forma a gente acertou mais do que tem sabido contornar o que vem de efeito colateral de cada característica. Mas o Felipe é um cara extremamente ético, correto, né? E que busca sempre, que preocupa muito com os outros, né? Preocupa com si mesmo, mas com os outros o tempo todo, humano. E isso acho que caracteriza o que nós já fizemos até hoje, né? Uma empresa que está há vários anos sendo recompensada por ser Great Place to Work. É uma empresa que tem conquistado sempre mais espaço e assim, obstinado com o nosso propósito, que de certa forma é promover a evolução da sociedade e o bem-estar através da gestão. Então, acho que isso, o DNA da empresa, de certa forma, retrata o nosso DNA, os nossos valores. E aí nós dois temos, apesar de toda a diferença que a gente tem, né? Cada um é uma pessoa diferente, com suas manhas e manias e características. Por outro lado, a gente comunga pela formação dos mesmos valores. Então, isso é um ponto muito bom. E assim, como vocês estão vendo aqui, a gente, felizmente, sempre somos irmãos acima de tudo, né? E isso nos fez, desde criança, depois de toda a briga, dar o abraço. Então, é interessante. Isso era obrigatório? Era obrigatório, assim, vamos dizer. Na educação. Era muito engraçado. Não, brigavam muito? Diferente de 2 anos? Não, só apanhava, cara, agora você ficou maior, né? Só quando estava acordado. E é muito interessante isso, que era engraçado. Era engraçado, César, que assim, a gente, 2 irmãos e 2 meninos, né, muito vigorosos, eu sempre fui muito ansioso e sempre muito elétrico. Eu sempre tive muita energia. Se eu não fizesse yoga, eu acho que eu já tinha dado um tilt várias vezes, vários tilts aí. Mas era engraçado. Eu e o Felipe brincando de lutar alguma coisa, um dava um murro mais forte no outro, o outro falava assim, doeu. Aí eu saía correndo, ele vinha atrás de mim. Aí ele revidava, eu falei, isso doeu mais. Ele saia correndo e ia atrás dele. Era engraçado. Mas assim, a gente cresceu fazendo as coisas juntos, entre nós e com os primos, com os amigos. Então, o espírito de família sempre teve presente. Ô Paulo, agora assim,
eles são irmãos, mas também são sócios, né? Assim, de cara, quando um fala... Por isso que eu provoquei isso, um falar do outro, fica muito evidente, não dá para disfarçar, quando não é assim, existe uma admiração mútua. Isso para uma sociedade também acaba pesando, né? É interessante, né, que eu sou amigo há mais de 30 anos, 32. né? Nós não podemos ficar falando tanto, não, mas é verdade. Eu conheço o Felipe e o Fábio há 32 anos, que além de amigos, eu sou cliente da Sank há 32 anos, né? Então eu consigo perceber bem o que você acabou de falar, né? A diferença entre o Fábio e o Felipe, e eu vou repetir, eu sou amigo dos dois. Então eu sei bem a diferença que existe entre né, Fábio? As tratativas dos dois, mas sei também o quanto eles se complementam em função de tudo isso. E é importante ser diferente. Que bom, né, que são diferentes. Diferente que eu estou falando, diferente mesmo. A empresa gerida pelo Fábio vai ser gerida de uma forma diferente da que é gerida pelo Felipe. E a gente já experimentou isso, né, na gestão dos dois. Porém, o resultado dos dois vai ser bom. De forma diferente, mas o resultado é bom. O caminho, às vezes, que um vai traçar, o outro vai traçar. Eu nem sei se o caminho será tão diferente. A forma de andar pelo caminho é que será diferente. Então, assim, mas eles não têm, eu vou dizer assim, eu vou arriscar, né, Fábio e Felipe, que vocês não têm divergência. Desculpa, divergência tem, vocês não têm confronto. No final de cada divergência sai um acordo e é um torcendo pelo outro e por isso que o negócio deu tão certo e hoje esses caras aí, eles beneficiam, né, tanta gente. Tanto que você citou 32, porque 32 é a idade de fundação da Sank, certo? 33, que não começou como Sank. Vai fazer 33. Vai fazer 33 em 2022. Que não começou como Sank, né? E daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco essa história. Mas eu acho importante, ainda para finalizar essa Começou como solo vertical. Começou como solo vertical. Ainda vamos falar também do solo vertical. Mas assim, eu acho importante... falar dessa coisa da parceria, porque relacionamento, né, Paulo, né, assim, só dá certo quando existe respeito e admiração. Pode ser num casamento, e uma sociedade empresarial também é um casamento, né? Sendo irmão ou não sendo irmão. Então, acho que isso é uma coisa que é fundamental e fica claro na relação de vocês nessa introdução da nossa conversa. Mas vocês pensaram realmente, principalmente você, porque você que começou a ser músico mesmo, assim, tipo assim, porque a Solo Vertical fez um baita de um sucesso em Uberlândia, na região, né? E teve possibilidades, é um mercado muito complicado, né? Esse mercado, né, do show business, até hoje né? E antes era muito mais, porque antes você dependia necessariamente de gravadora e etc. Você achava você pensou mesmo de fazer disso um meio de vida? Primeiro, César, eu ia ser jogador de futebol. Eu tinha tudo para ser um craque. Aí estourei joelho com 15 anos de idade, eu comecei a arrancar menisco e tudo mais. Você chegou a treinar assim? A gente jogava nos clubes. Em Brasília a gente tinha um time lá e a gente ganhava campeonatos, era artilheiro, então tinha todo um sonho modesto, né, Fábio? Tinha um sonho de ser, mas porque é passado e muito distante, viu, Paulinho? Depois... Ele realmente não tem problema de autoestima, não, porque primeiro ele queria ser jogador de futebol, depois músico. Pensa em duas profissões difíceis de virar. E a de músico, né, veio esse sonho de ser um popstar, e aí a gente começou mesmo a dedicar muito à banda. E no início a gente já estava começando a empresa, a gente já tinha, né, a SOS Informática, e a gente era muito apaixonado na banda e achava assim, bom, pode ser um hobby, mas quem sabe não dá certo, né? E aí... Solteiros os dois aí? Solteiros, o Fábio já era casado e o Marcos também já era casado. O Fábio casou primeiro. Casou primeiro. Responsabilidade, né, César? Ou idade mental, né? Eu casei em 88, se não me engano, minha mulher vai me bater, eu esquecer, mas é nessa faixa e foi... Depois a gente gravou o disco, né? Então assim, eu fui primeiro. Você já estava casado. Já. Quando fomos gravar no Rio, já estava casado. E aí a gente tinha esse sonho de ser um popstar, sim, mas eu já era apaixonado em tecnologia. Eu tinha passado um período em Brasília,
trabalhando no TST. Eu comecei como funcionário público, quer dizer, eu comecei com 14 anos ajudando... Eu fui concursado no TST e lá eu era o tipo Marajá português, eu tinha 3 empregos para ter um salário. Então, eu trabalhava no TST, no Garden Park Hotel, que era um hotel muito chique lá em Brasília, e na Politec. Então, eu trabalhava muito, quase... Você tinha que idade? Eu estava com os meus 19, 20, 21 anos. E aí eu fazia faculdade em Brasília, então eu trabalhava em empregos de 4, 5 horas, meio período, né? E ainda fazia faculdade. Faculdade de? De matemática. Matemática. Eu comecei, porque na época não tinha ainda faculdade de análise de sistemas. Você tinha que fazer um curso de exatas para depois você fazer um curso... Tecnólogo, né? Um curso de análise de sistemas que fosse... É um curso técnico, né? Que complementava. E aí, cara, eu comecei a trabalhar lá em Brasília e eu... assim, adorava tecnologia. Eu já era apaixonado em tecnologia, a tecnologia estava começando, né, no Brasil especialmente. No mundo já tinha andado um pouco mais, mas aqui só grandes empresas tinham computadores, né? E aí, quando eu resolvi voltar para Uberlândia, né, aí a gente firmou a banda, juntou aí, fez a banda e... A banda foi quando você voltou? Foi quando eu voltei. Você abandonou o emprego lá de concurso? Abandonei. Público? Eu pedi demissão. Na verdade, eu pedi aquela licença sem vencimentos. Eu podia ficar 2 anos sem receber salário e sem pedir demissão. E nesse período, o meu diretor lá me convidou para ser diretor em Cuiabá. Mas quando ele me convidou para ser diretor em Cuiabá, que eu ainda podia usar meu período antes de pedir demissão, eu já estava montando a Sankia com o brother. Aí eu falei, Pagi, não me interessa não, obrigado pelo convite e tal. E era muito novo para ser diretor de um tribunal regional, né? Eu iria para Cuiabá ser diretor da área de tecnologia. Mas era um baita emprego, né? Não, era um belíssimo emprego. Até hoje, né? Só que para mim foi uma experiência assim, eu era tipo, a referência minha era NM9. Eu ganhava, se o salário mínimo era R$300, eu ganhava 305. E para mim a experiência em órgão público foi muito assim, trouxe muitas lições, porque salário realmente você não evoluía. Se o meu NM era 9, o da faxineira era NM07, por exemplo, e a gente ganhava mais ou menos a mesma coisa. E eu passei anos no tribunal evoluindo e sendo gerente, diretor, mas só no crachá. Eu não conseguia mexer na carteira de trabalho. O diretor não conseguia por causa da burocracia. E como eu já destaquei lá em conhecimento, aí ele foi me dando promoções e ele falava, Felipe, assim que eu puder eu vou melhorar seu salário e tal. Mas para sorte de todo mundo, no final das contas, principalmente sua, né? Pois é, cara. Porque se você evolui, talvez eu me apaixonasse, né? E aí veio uma série de reflexões, por exemplo, nessa época do TST, a gente vivia tomando cafezinho, falando de Flamengo, mulherada, sabe aquela coisa dos colegas que estão lá sempre na biblioteca, porque não tinha tanto trampo ainda, estava estruturando, né, a área de tecnologia. Aí chegava o diretor e falava, vai ter um curso na IBM de tal. Quem topa aí? Eu sempre era um voluntário, eu sempre topava. E os caras viravam para mim e falavam, poxa, você é puxa-saco, hein, não sei o quê. E eu... Na verdade, eu ficava assim, poxa, será que eu sou puxa-saco mesmo, né? Que eu era menino, falava, cara, o chefe está me oferecendo um curso na IBM. Eu tô aqui em Brasília por conta de aprender. E a leitura que eu fiz depois, né? Porque enquanto você está vivendo a história, você não tem tanta maturidade. Mas a leitura que eu fiz depois foi o seguinte, cara, eu já estava lá e eu queria me formar. Se eu não tinha um bom salário, aí fica aquele, né, o ovo ou a galinha. O que vem primeiro? Eu ganho mal porque eu produzo mal ou eu produzo mal porque eu ganho mal? E eu quis sair desse ciclo. Quando tinha oportunidade de treinamento, eu ia. Então, eu tive uma primeira lição aí nessa época de falar assim, cara, a gente não deve limitar o nosso desempenho, a nossa performance profissional ao nosso emprego, ao nosso líder. Porque muitas vezes seu chefe não te reconhece e aí você vai falar, não vou trabalhar legal porque o César não me reconhece. Cara, faça o melhor que você pode fazer, porque
se o seu chefe ou aquele emprego não te reconhecer, você vai se dar bem no futuro em outro lugar. Então, eu não sei se de uma forma ou de outra já tinha alguém me passando cola lá, falando, você vai precisar desses conhecimentos, porque esses conhecimentos de tecnologia foram fundamentais. Mas na verdade você gostava de aprender, né? Você estava lá para isso e tinha esse interesse, e a oportunidade aparecia, você pegava. Acho que isso Sim. é um traço também para sucesso, empreendendo ou numa carreira executiva. Acho que isso é fundamental. Mas aí você volta de Brasília. Você voltou de Brasília por quê? Pois é, eu voltei... Você tinha concluído a graduação lá, não? Tinha, eu concluí matemática lá e fiz o curso de análise de sistema, o curso técnico, que acho que aqui em Uberlândia ainda não tinha, aí eu fiz em Brasília, e aí eu voltei, e quando eu voltei para cá ainda passei uma jornada, né, que aí é melhor deixar o Fábio falar um pouco agora dele, mas eu ainda antes de montar a Sank, eu ainda trabalhei na Rotina, trabalhei muitos anos lá com o Ronaldo. Isso. Ronaldo foi um mentor, assim, foi um líder que... Na área de TI deles? Eu trabalhava no CPD dele. Ele já tinha computador, ele tinha lá o Cobra 480. Que era super inovador, né? Super. E a Rotina era, assim, a maior imobiliária de Uberlândia, indiscutivelmente, sabe? E tinha muitos processos, muita tecnologia, muita inovação. Então, eu comecei trabalhando lá e a Sankia, né, a SOS Informática, foi fundada lá dentro da Rotina. O Ronaldo era até um dos sócios fundadores, que ele tinha me chamado para ser sócio da Rotina e dos negócios dele, né? Chamava assim, para a gente ter aquela participação tipo stock option, né? Alguma coisa que na época a gente não sabia essas palavrinhas, não. Mas a gente nasceu a SOS lá dentro, né? Quando o brother, né, eu e o brother juntamos e falamos que ia montar, o próprio Ronaldo falou, poxa, por que a gente não faz junto aqui e tal? E ele entrou como um sócio, ele e a minha mãe. Minha mãe entrou mais para incentivar, né? Aquela coisa de mãe, deu acho que $1.500, né? Que foi o capital que a Sankia começou. Foi $1.500 do Ronaldo, $1.500 da mamãe. O Fábio entrou com um computador pirata, que eu estou até querendo processar e ver se eu pego a parte dele, porque era pirata. Mas vamos fazer um stop aí, para a gente voltar no início da Sankia. Mas eu queria, antes, Fábio, enquanto ele estava lá em Brasília, onde você estava nessa história? Então, assim, é importante a gente entender, o link com Brasília é porque, apesar de nós dois sermos os berlandenses, né, nossa família, a gente foi criança, crescemos em Brasília. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, ele trabalhou em outros lugares, aí ele foi transferido para Brasília e nesse momento foi a família inteira para Brasília. Então nós moramos 8 anos lá. Eu fui para lá com 4 anos e voltamos com 12 anos aqui para Uberlândia. Aí, então a gente já tinha um vínculo com Brasília. Quando o Felipe foi para lá trabalhar, né? E o que acontecia? Estudar. Eu estava com 17 anos e para trabalhar era mais complicado. Eu ia fazer faculdade, eu passei na UNB lá, fui para a UNB fazer matemática também. Aí fiquei um tempo. O Felipe, enquanto ele estava lá? Isso. Num desses locais que ele trabalhava, como ele tinha esse negócio de trabalhar em 3 lugares para ganhar um salário, estressou demais, né? Aí ele me transferiu para trabalhar nesse hotel. Te deu um dos... E aí eu fui trabalhar nesse hotel, né, e estudava, até que fiquei lá, eu acho que eu fiquei só uns 6 meses, eu gostava muito, aprendi, mas aí voltei e vim fazer matemática aqui na UF. Transferiu. E aí, aqui, eu comecei a trabalhar na Casa Alô Brasil, como digitador de pedidos, e também consegui um lugar na Algar, né, que era, então, ABC Impar. Aí, fiquei em 2 lugares. Era de qual segmento mesmo? É a Telecom, é a Algar. A atual Algar Telecom? A Impar era tipo uma holding, empreendimentos e participações. Ah, ok. Eu trabalhava no CPD como digitador de interurbano, né? Então, na época, tinha isso, né? Você fazia interurbano, você pedia para um telefonista, chegava os papelinhos lá, a gente digitava. E eu trabalhava lá. Foi então que eu acabei saindo da Alô Brasil, porque eu trabalhava nos 2 lugares ainda. Você trabalhava na Alô Brasil, na Algar e ainda estudava. Fazia matemática. A matemática era noturna? Não.
Mas era eu digitava à noite, né? E você tinha janelas, você conseguia fazer algumas janelas. Aí eu acabei largando o Alô Brasil, fiquei só na Algar. Trabalhei 4 anos na Algar. No 5º ano eu resolvi sair para começar qualquer coisa. Isso foi meio do ano, né? Eu saí com 2 contratos em nome da pessoa física assinada. Eu não queria mais contrato de prestação de serviço em microinformática. Estava no começo da microinformática. Isso é muito legal para a gente entender, porque igual o Felipe falou, a rotina estava com Cobra. O Cobra era que eles chamavam de mini computador, né, Felipe? E os mainframes eram o que mandava, IBM, BU, etc. E na Algar, eu trabalhava lá com o BU, ABC BU, que a ABC era sócio, e o IBM. Eu saí de digitação. Durante 4 anos eu tive 5 promoções e eu estava lá com isso. Só que eu sempre fui muito ansioso e igual o Felipe, a gente comia as coisas, comia os livros, porque tecnologia no começo, você aprendia, era autodidata, era estudando. A gente teve a facilidade de conhecer do inglês, então a gente estudou inglês desde pequeno, então muito da literatura era em inglês. Isso me fez adquirir algumas competências. Quando a microinformática entrou, era tudo muito novo, você tinha que pegar livros, estudar e tudo. E aí eu saí com 2 contratos para fazer o quê? Atender aqueles 2 clientes. Né? Criei uma empresa virtual, vamos supor, assinei o contrato como FTF Informática, Fábio Túlio Felipe Informática. Mas logo, e a minha mulher, eu com a primeira filha, e saí, né, para atender esses 2 clientes. E nesse interim, meu pai faleceu com 50 anos jogando bola na ABB aqui em Uberlândia. Isso foi em agosto. Eu saí em junho, em agosto meu pai faleceu. E o Felipe, trabalhando na rotina, também já prestava serviço para empresas. O Porto de Areia Bom Jesus, que o Ronaldo era sócio também, do João Gilberto, da turma toda ali. E uma outra empresa, se não me engano, o Felipe também prestava serviço. Nesse interim, como eu saí, comprei um computador do Paraguai, que era o primeiro PC XT, e montei isso em casa, surgiu a ideia da gente montar uma empresa juntos. E a minha mãe, né, com o falecimento recente do meu pai, ela ia ajudou com $1.500. O Felipe entrou com equivalente a $1.500, eu que era o preço do XT que eu tinha comprado, e o Ronaldo, e a gente montou o primeiro escritório dentro da Sank. Dentro da rotina. Dentro da rotina. Começo, fisicamente. Fisicamente usávamos uma sala dentro da rotina. Tinha a Isildinha lá, que era uma pessoa da área administrativa que apoiou muito a gente na organização no começo. E era lá dentro. Eu ficava dedicado, o Felipe part-time, porque ele também ajudava a rotina junto, né? Esse era o acordo. E a gente começou com primeiro 1 ou 2 colaboradores inicial junto. Então isso começou. Agora, você imagina, a Sank no primeiro ano, desta forma, em paralelo, né, o Felipe e o Maurício, né, com o gosto da música, eu, como irmão mais novo, caí na bateria, né, tive que aprender. Que é o lugar que tinha. Que era o que tinha. É porque a gente curtia música. Aí você fala assim, tá, músico, eu queria ser músico. Eu tinha um sonho, né? Assim, você quer ser artista. Até a hora que você entende o que é ser artista. Aí caiu a ficha que eu não sou músico. Eu hoje faço até aulas e tudo, né, mas é para hobby. Eu adoro música, a gente adora. Mas você falar assim, Fábio, na época eu vi o tanto que era difícil ser músico. Por 2 coisas, por um dom e segunda, porque pelo estilo. Eu sou muito acelerado, eu sou um cara muito ansioso, e eu acho que isso não combina muito com a música. Eu uso a música como uma forma de me desacelerar, de curtir, mas eu vejo que o músico consegue trabalhar muito com as incertezas do dia a dia, e eu não, eu gosto muito de planejar, de ir atrás das coisas, além de ter pouco dom para a música. E nesse interim, então, no primeiro ano de empresa, nós conseguimos esse contrato com a banda e fomos passar 1 mês no Rio gravando na BMG Ariola, a maior. Que era maior. A maior do tempo. Então, assim, esse foi o contexto, né? Eu formei em matemática, não fiz o curso de análise de sistema que o Felipe fez, mas nós 2 viemos da área de exatas, todos 2 muito autodidata, na época não tinha esses cursos que tem hoje.
e com muita vontade de empreender. Aí eu acho que vem de berço, né? Muita iniciativa, muita proatividade. De berço, mas o seu pai os pais de vocês era funcionário público do Banco do Brasil. Então, assim, por mais que certamente foi uma pessoa que incentivou vocês, né, e se deu liberdade, mas eu acho que essa inquietude certamente foi determinante, principalmente no seu caso lá no início, e coragem, né, porque você já casado com a primeira filha. Sair do emprego garantido. Minha mulher falou isso pra mim, você tem certeza que você tá fazendo isso? Eu falei, tenho. Então, assim... Você tá vindo bem na Algás. Foram 5 promoções em 4 anos. E assim, é uma empresa que eu admiro até hoje. Mas realmente... tem a ver com essa ansiosidade que eu tenho, que o Felipe fala, né? Às vezes eu como cru, muitas vezes, né? Porque, cara, você planejou uma coisa, nós estamos chegando naquela coisa, você já está lá noutra coisa. Peraí, vamos comemorar essa aqui primeiro, vamos consolidar. Então, eu trabalho muito hoje para fazer isso, né? Para realmente ir passo a passo com as conquistas, mas eu sinto isso na vida, né? Sou acelerado demais, sou acelerado para comer, pra fazer... Então, assim... Vamos devagar. E acho que a experiência vai dosando a gente nisso, né? Esse é um ponto. Agora, apesar do meu pai ser do Banco do Brasil, ele era muito empreendedor e ele desafiava muito a gente. Eu lembro, assim, que ele não dava mole pra gente, não. A gente... Exigente. E ele conseguia, às vezes, uma oportunidade de emprego para um primo, para um cunhado, para alguém. Para a gente, ele nunca dava mole. A gente tinha que se virar. Eu lembro direitinho, quando eu voltei de Brasília, eu cheguei com 10 currículos assim, para o meu pai, que ele era gerente do banco aqui em Uberlândia. Falei assim, pai, e aí, o senhor pode me ajudar a indicar para uns clientes do senhor aí, uns empresários? Ele devolveu os currículos para mim e falou, foi por isso que você foi estudar em Brasília? Uhum. Para vir pedir para eu te encaminhar? Cara, era assim, e até se assimilar essa porrada assim, porque na hora você fica magoado, né? Depois, assim, muito tempo depois a gente começa a cair a ficha. O que ele estava fazendo com a gente? Ele estava preparando a gente mesmo para a vida, né? Não, e ele tinha esse espírito empreendedor e muito criativo. E a gente assumia isso em várias atividades. Por isso que eu falo que isso a gente pegou de berço, do meu pai e da minha mãe. Em casa, as tarefas domésticas, a gente era responsável pelas tarefas. Acabou de comer, quem vai lavar, quem vai enxugar as louças e guardar, quem vai limpar o chão. Com as gerações, você entendeu? Era então, muito comum e a mãe era exigente. Então a gente sempre aprendeu a trabalhar, a dar valor nas coisas e a trabalhar para conquistar as coisas. E ter iniciativa. Responsabilidade, né? E ter iniciativa. Fazer parte. E assim, como eu já disse, eu conheço o Felipe e o Fábio desde a SOS Informática. Mas quando você... Na verdade, foi o Fábio que me vendeu o sistema. Então, o Fábio era vendedor. Ele foi lá vender o sistema, né? Mas vocês já tinham software. Vocês já tinham um software SGE. Isso. Tá vendo que eu lembro? Foi o primeiro? Vocês desenvolveram? Foi. Já era um software integrado. Então, para vocês entenderem, você comprou o PC XT, né? E eu tinha, antes do PC XT, eu tinha um CP500. Que usava o primeirinho, que usava um disquete para cada coisa que você ia fazer. Então, o PC XT já tinha um Winchester. Aquela da telinha verde. Exatamente. Eu vim de Tuiutaba, né, com esse CP500, cheguei e comprou um PC XT que tinha um Winchester, não sei não era Mega, não sei quantos, não lembro, tinha a nomenclatura que eu não lembro agora não. Mas enfim, e tínhamos um softwarezinho lá. E aí quando vocês me apresentaram, quando o Fábio me apresentou a solução na época da SOS Informática, já era uma boa evolução. Já era um negócio evolutivo. Eu quero saber o que com isso, né? Em que momento, Fábio e Felipe, que vocês entendem que foi o primeiro ponto da virada? Daquela salinha lá na rotina para SOS Informática, mas já com um produto para vender. Em que momento foi isso? Eu acredito que nessa época já tinha lá, sei lá, 12, 13 funcionários, não sei quanto. Na minha visão, Paulo, isso aí aconteceu com a chegada do Manuel. Manuel era um gênio e trabalhava na Granja Resende, né? Antiga Granja Resende. E ele veio trabalhar conosco e a gente
Foi aí que a gente deu liberdade para o Fábio ficar mais no comercial e na administração. Ele começou a trazer questões de qualidade total, né, do Sebrae. O Fábio começou a fazer ações de gestão da empresa e eu e o Manuel, a gente ficou no desenvolvimento. E até esse momento a gente tinha lá 15 clientes e tinha 15 pastas, que a gente chamava de diretórios, né, que tinham sistemas individuais para cada um. Então, para mim, o primeiro grande salto da Sankia foi quando eu e o Manuel sentamos e falamos, cara, vamos unificar isso tudo num sistema só? Porque a gente tinha, por exemplo, se eu tinha que resolver um problema da Junco, eu resolvia só para a Junco. Aí eu tinha que fazer para outro cliente, eu tinha que ir lá nos fontes, né? Cada cliente tinha o seu sistema. E aí, quando eu e o Manuel imergimos nesse projeto, foi um projeto muito trabalhoso, porque a gente tinha que juntar todos os sistemas num só e atender as necessidades de 15. Aí a gente começou a desenvolver... Com todas as especificidades de cada um, né? Operações completamente diferentes. Isso. Aí a gente começou a desenvolver aqueles conceitos de parametrização. Isso a gente aprendeu aqui, não foi com concorrente, porque na época não tinha Google, não tinha como você fazer benchmark, né? A gente começou a ver o seguinte, cara, se eu vou fazer um relatório que vai ter que atender o Paulinho, mas vai ter que atender a Sementes Fartura, o Hospital Santa Genoveva, como é que eu vou fazer um relatório para atender várias pessoas? Aí a gente começou a pensar em parâmetros, em formatador de relatórios e tal. Isso já em 1992, cara. Tava lá no iniciozinho. Acho que uma das primeiras soluções a ter formatador de relatórios foi a nossa. E nessa época DOS, né? Aquela época antiga. 92, né? E sem internet. Internet não chegou tinha em 95. Internet, não tinha smartphone. O sistema era DOS. Não tinha nem Windows ainda. Agora... Eu complementaria isso aí, Paulinho, porque hoje a gente se pergunta muito, né? Porque eu acho que assim, o sucesso vem de boas escolhas. E boas escolhas a gente faz através de más escolhas. A gente aprende fazendo más escolhas. Né? A gente aprende errando. Explica melhor essa... Me fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Olha, isso até é uma tira de um discípulo para o mestre, né? Mestre, como atingir o sucesso? Boas escolhas, boas decisões. E como ter boas decisões? Más decisões. Quer dizer, são os buracos da vida que te ensina o que não fazer e o certo. A diferença entre o certo e o errado. O que eu quero dizer é que o que a gente tinha, que eu acho que mais perpetua até hoje, são os valores. Valores em primeiro lugar e o segundo, atitude, o protagonismo. A gente não é reativo, nós não somos passivos. Nós damos a cara a tapa. A gente é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Né? Então, esse é um espírito empreendedor que a gente tem e que eu acho que isso também veio de berço. Né, veio até da cultura de casa. A gente sempre assume a responsabilidade para buscar. Desde quando a gente começou a empresa, lá com os primeiros sistemas, mesmo os sistemas individuais do Felipe e do Fábio, que eram em DOS, o SGE, o GFS, tinha versões disso, apesar de ser um software específico da Junco, o outro da Castro Naves ou da Start Química, eles eram softwares integrados desde o começo. E os softwares na época ainda era tudo separado. Olha o que eu estou dizendo. Tem coisas muito óbvias hoje que na época eram inovadoras. Então nessa época não tinha smartphone, nem celular, nem internet, nada disso. Então a gente começou a fazer sistemas integrados, quando os sistemas eram assim, eu tenho um pacote de contas a pagar aqui, outro além de customizar, antes do customizado inclusive, era tudo assim, resolve meu problema de contas a pagar, resolve meu problema de contas a receber. Até na caderneta. Era muito, então assim... Mas essa inovação veio de muito mais de uma necessidade assim, tipo assim, eu podemos otimizar isso ou não? Não, veio de... Aí é que tá. Eu acho que a gente tem uma visão holística diferente. Então, quando a gente via aquilo, fala, peraí, mas isso não está fazendo sentido. Para nós faz mais sentido se isso for junto. Então, o nosso primeiro sistema em DOS já era um sistema integrado. Tanto que a gente chamava de SGS, Sistema de Gestão Empresarial ou Sistema de Gestão Financeira, quando os módulos eram todos separados, mesmo em DOS, em caractere. Depois, aí veio essa outra sacada. Peraí, mas por que ter
10, 15 sistemas separados nos seus disquetes? Por que a gente não junta e faz um fluxo de caixa só, mas cheio de parâmetros para atender o jeito da Junco, o jeito da Eletromac, o jeito da Castro Naves? Então isso foi... Aí sempre a gente abstraindo e tendo uma visão sistêmica à frente do que não tinha parâmetro na época. A gente não tinha um benchmark para fazer. Então, naquela época não tinham concorrentes gigantes? Não, né? Não, é desconhecido, porque você não tinha o Google. E não era nem acessível, né, também. O que tinha não era acessível. Então, assim, para você ter ideia, na época, fala assim, sistemas pacotes, o povo tinha medo disso. O povo queria... Não, cada um faz seu sistema. Sistema pacote não funciona. Não faz sentido. Por que eu vou usar um sistema feito por outro? Não, cada um quer fazer o seu sistema. Por quê? Porque a informática ainda era muito incipiente. Hoje, se você falar, não, eu quero fazer o meu sistema, você fala, nossa, você vai pagar muito para ter muito pouco. É muito melhor você já ter o que todos já têm. Né? Então, assim, só para a gente entender o padrão. Quando a gente resolveu fazer um sistema... juntar tudo num único sistema e altamente parametrizável e com a diferenciação do Manuel, que fazia isso com uma inteligência muito grande de criar ferramentas poderosas, a gente começou a entregar mais coisas em menos tempo. Com maior, até coisa para cada cliente que ele não pediu e que de repente ele era surpreendido. Já melhorava. Isso era à frente. Melhorou para um. Isso era à frente do tempo na época. Então, em vários momentos, a gente tomou decisões. De novo, lembrando que isso é pré-internet, né? Pré-internet. Então, assim, em hoje vários. Parece pré-histórico. Em vários momentos. Hoje é muito óbvio isso. Mas na época, como o Fábio falou, a gente não existia sistema integrado. Se existia, era só para grandes corporações. Então, a empresa controlava o seu financeiro, controlava o seu estoque, tudo. Cada departamento cuidava do seu. Então, quando a gente viu que isso gerava muito retrabalho e muito conflito de informação, a gente falou, cara, vamos fazer algo que se fala, né? Que comunique toda a empresa. Agora, algumas decisões que a gente tomou ao longo desse caminho também não deram certo. Por exemplo? Né? Teve uma época que a gente olhou, a gente era muito insatisfeito com a segurança dos DBAs, dos bancos de dados DBAs, que não era um sistema gerenciador como hoje tem o padrão SQL, Oracle e tudo. Isso corrompia arquivos, dava um trabalho enorme para os clientes e para nós. E nós somos reféns do banco de dados. A gente usa eles, nós não criamos o banco de dados, a gente usa uma ferramenta para isso. Aí nós escolhemos usar um banco na época. E esse banco, o que acontece? Ele foi comprado por outra empresa, ele era free, isso era uma necessidade para atender o nosso porte de clientes, ele foi comprado por outra empresa, ele deixou de ser free. E aí ele inviabilizava a venda da nossa solução para aqueles clientes. Então, isso foi um exemplo. Outro exemplo, a gente queria sair do ambiente DOS para o ambiente gráfico, que era o Windows, então nem tinha web. E a gente optou por uma ferramenta que era a mais popular na época e gastamos um mês trabalhando naquilo e não saía do lugar, ou um pouco mais, até uns 3 meses. Aí o que acontece? Nós tivemos que abandonar essa ferramenta, fazer uma análise competitiva das diversas ferramentas sem paixão, porque antes tinha assim, eu sou COBOL, eu sou... A gente levantava a bandeira, como se levanta hoje de time. Religião. Religião, ou de partido. Não, cara... Nós não estamos aqui para defender nenhuma bandeira, nós estamos para defender a melhor bandeira para os clientes de sustentabilidade. E aí, aquela ferramenta que a gente tinha escolhido não era boa, nós tivemos que jogar fora 3 meses de trabalho de um time e começar, e aí fizemos um benchmark, um estudo mais consistente e mudamos. Então, assim, as decisões erradas te ajudam, vamos supor, te lapida, te cicatriza para tomar as melhores decisões. E, por outro lado, quanto mais rápido você errar, mais rápido você aprende. Então, acho que isso também nos ajudou. Agora, se era tão inovador, era natural escalar isso rápido. Vocês já começaram a pensar no mercado nacional? Em que momento que isso começou a vislumbrar? Assim, para mim, vou passar para o Felipe, para mim, a gente vislumbrou, a gente começou a vir nas FenaSoft em São Paulo. Primeira feira. Era uma loucura aquilo lá. Tudo só acontecia na feira, né? As coisas eram muito mais lentas, então todo mundo esperava uma feira para lançar as coisas. Um lançamento por ano já era um desafio enorme. Uhum.
Mas, e aí a gente olhava para o mercado de São Paulo até com medo, né? Porque aquilo lá era uma loucura. A partir do momento que os concorrentes maiores de São Paulo, de outra região, começaram a vir para Uberlândia, né? E a gente começou a competir bem com eles, para mim foi um momento que eu falei, opa... Se eu estou competindo bem aqui, eu posso competir com eles em qualquer lugar. Para mim, o que mais me marcou foi isso. Cara, eu não preciso ter medo. Nós não precisamos ter medo. Nós temos qualidade para ir lá e fazer a diferença também. Qual foi o modelo que vocês usaram para crescer, para ampliar, para sair do conforto, né, da credibilidade da cidade de vocês, de onde vocês tinham os relacionamentos? A gente criou o modelo... Desculpa, gente. Nós temos que explicar que o Felipe tá rouco. Ele até imaginou não conseguir fazer, mas está aqui e nós te agradecemos. Vai tomando uma aguinha É só para todo mundo entender que o cara que era vocalista tem uma voz dessa aí, né, Paulo? O cenário, né? Mas a gente começou com um modelo de business partner, que é tipo um modelo de franquias. E a gente começou experimentando, a gente criando as primeiras filiais. Então a gente foi para o campo. No caso, em Goiânia, foi a primeira que a gente abriu, e a gente foi para lá para testar como é que seria esse modelo. Tinha um sócio local? Tinha, no início ainda nem tinha. A gente foi para lá e a gente foi criar, foi estruturar e ver os desafios e as dificuldades. E aí a gente foi desenhando e aperfeiçoando o modelo. Abrimos mais uma, mais outra tal, e fomos aperfeiçoando o modelo. Mesmo assim, a palavra escalar é meio... É muito nova, né? Não, e ela é meio conflitante com o nosso modelo de negócio. A gente até hoje está com o desafio de escalar, sabe, César? Porque o nosso negócio ele exige muita consultoria, ele exige muito corpo a corpo ali. Ele não se trata só de um sistema que você entrega. Você tem que ir lá treinar a equipe do cliente, você tem que mexer em todos os processos da empresa. E a gente até hoje, o nosso maior desafio é atingir essa escalabilidade, né? E o dia que a gente descobrir, nós vamos ficar milionários, porque aí o mercado inteiro vai querer copiar, porque esse é o desafio do mundo segmento, inteiro, né? Não é de vocês, é do segmento. Mas a gente criou esse modelo de business partner, que foi um modelo muito bem desenhado, muito bem estruturado, e a gente se organizou muito internamente antes de expandir. Então a gente começou a preparar toda a nossa gestão interna, que a gente sempre teve a filosofia de casa de ferreiro, espeto de aço. Então a Sankia, ela se prima por ter indicadores de tudo quanto é coisa. A gente tem uma gestão na ponta do dedo, né? A gente acompanha tudo via celular. E a gente preparou muito a casa antes dessa expansão, porque a gente tinha um medo de não suportar o boom, né, que poderia vir. Só que esse boom, eu e o brother já ficamos milionários umas 3, 4 vezes, sabe? De esperar aquele boom, né? Aquela coisa, aquele sonho do Vale do Silício. Então, teve vários momentos na nossa carreira que a gente fez um software e, de repente, chegava, por exemplo, a EAM Brasil, que cuidava da parte de cupom fiscal, de código de barra. Em 97, a gente tinha desenvolvido um software de frente de loja. Aí teve um evento em São Paulo, na EAM Brasil, que eu fui. Chego lá, os caras falam, olha, agora, acho que foi em 97 mesmo, a partir de agora, todo estabelecimento no Brasil vai ser obrigado a emitir cupom fiscal. E, cara, agora eu fiquei milionário. Acabei de fazer um software que emite cupom fiscal e o governo vai obrigar todo mundo, só que nem eu fiquei milionário e nem o governo obrigou do jeito que ele prometeu. Ele falou que ele ia ter prazos apertados e vocês conhecem aquele negócio, né? É até 31 de dezembro de 98, aí foi postergando, foram surgindo outros players. A gente também não estava preparado para escalar. Então, não acho que nós fomos injustiçados. Não. Nós não tínhamos competência. Ainda não estava pronto. Não estava pronto. A gente não tinha mentalidade. Uma outra vez que eu e o Fábio ficamos milionários foi quando a gente fez milionário no Excel, no Lotus 1, 2, 3, né? No comentário na cidade. Não, nem no comentário ainda, era só no Excel. Era só lá. Mas a gente tinha feito, para testar o ambiente Windows, a gente fez o Caixa Forte, que era um software financeiro. Eu ia falar do Caixa Forte depois do Marra Gestão.
Pois é. O Caixa Forte, Paulinho, foi outro produto que a gente fez, e quando chegou uma oportunidade da gente fechar com a Itautec, de sair por R$1 o Caixa Forte em todas as máquinas da Itautec, eu e o brother pensando assim, agora vai. Agora. Então, esse agora vai, ele aconteceu por umas 4, 5 vezes, enquanto agora estava indo. Mas sabe? decisões lapidam a gente. Entendeu? A gente crente que ia ter o momento da ponto da virada. O ponto da virada, mas como diz o Ed Mota, né, leva-se 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. E a gente estava fazendo a construção e esperando um pico que não vinha. E teve algum momento assim de desânimo? Tipo, cara, não virou lá, não virou depois e tal. Cara, vários, inclusive de briga aqui, que eu e esse cara aqui, às vezes a gente se desentendia nos modelos. Os principais momentos de desânimo são os momentos onde a gente não conversava a mesma língua. Porque você queria uma coisa e... O problema não é esse errar. Porque isso só nos desafia mais. É igual você tá tentando montar um quebra-cabeça ou um cubo mágico. Fala, isso aqui não deu certo. Por mais que isso te cansa, você fala, amanhã eu vou dar um jeito. O problema é quando, ainda mais duas pessoas, que a nossa família, a descendência libanesa ali, é muito unida. Quando a gente fala, nós não estamos no mesmo barco. Esse é o maior desânimo que aconteceu em algumas vezes na nossa jornada. Aí você tem que deitar, pôr a cabeça no lugar. Não, a gente ficava ali na Rondon, né? Na Nicomedes. Rondon com a Nicomedes. Teve uma vez que eu e o brother tivemos uma discussão, cara, eu saí caminhando da Rondon, fui até lá no trevo, lá no Teatro Municipal, pra cima do teatro, voltei para acalmar. Assim, por quê? Porque a gente realmente tinha momentos de divergência de visões ou coisa assim. Velocidade, estratégia. De estratégia, qualquer bobagem assim, que aí maximizava às vezes perto de um problema desse que não deu certo com a Itaú ou não sei o quê. Então, é porque é importante a gente falar disso aqui também, porque senão todo mundo vai pensar, só sucesso, esses caras não, cara. A vantagem é que a gente aí já não dava murro no outro, né? Nunca, né? Assim, nunca. Já era desproporcional também, né, Felipe? Eu bem que queria, mas é o tamanho. Mas o fato é o seguinte, tudo fica parecendo um conto de fadas depois que você vive a história. Agora, viver a história é foda. E teve muitos momentos assim que realmente a gente chegou a desanimar, chegamos a pensar em fechar a empresa, porque não tinha receita, e o Fábio tinha filha já, e a gente tinha aquela preocupação, né, de manter equipe, pagar as contas. Então a dúvida permanecia, tipo, será que vai dar certo mesmo? Será que ela acompanha o empreendedor via de regra, né? Por muitos anos. Não tem certeza. O sucesso não é uma linha reta e não tem certeza no empreendedorismo, né? Isso, E uma coisa interessante que vocês abordaram aí sobre os erros, né? Aí tem muita gente que pergunta assim, poxa, se você pudesse voltar atrás, você faria diferente, né? Você teria corrigido os erros? Poxa, quem fala isso pode ter certeza que ia chegar em destino diferente. É ou não é? Porque os erros que a gente cometeu também contribuíram para a gente chegar no que a gente chegou. Eles compõem a história tanto quanto os acertos. Compõem. Né? E olha que engraçado, muitas vezes no curto espaço de tempo você acha que aquele erro te prejudicou. Eu, por exemplo, meu pai, ele dava aula para fazer o concurso do Banco do Brasil. E o sonho meu de menino era, poxa, eu quero trabalhar no Banco do Brasil. Papai trabalha lá e adora, ele é apaixonado e tal. E eu fiz o curso para entrar no Banco do Brasil. Fiz o curso com ele, inclusive. Só que eu não passei. E aí eu cometi um erro de não ter estudado tanto. Mas aí, que nem no TST, se eu tivesse passado e tivesse no Banco do Brasil, como será que teria existido a Sanker? Se o solo vertical tivesse dado certo, uma vez o Maurício palestrou para a nossa equipe e, poxa, teve momentos que eu e o Maurício, que o Fábio e o Marcos já estavam casados, então quando a gente estava com um disco na mão, eu e o Maurício pegamos um ônibus, fomos para Belo Horizonte e fomos bater em rádio por rádio para fazer o jabá, sem jabá, né? Sem grana. Convencer os caras a tocar a música. A tocar. Aí eu e o Maurício, passamos um dia inteiro em BH, em rádio por rádio, os caras recebiam a gente bem, tocavam a nossa música, depois que a gente ia embora,
provavelmente jogava o disco lá no fundo, né? E nunca mais ia tocar. Porque eles estão acostumados com aquele questão do jabá. Tem que pagar para tocar. Exato, a gravadora chegava, pagava. E naquela época não tinha internet também, né? Então não tinha. Rádio, só tinha rádio. Não tinha MP3, né? Não tinha essa facilidade. A gente gravava em fita cassete, né? Quando a gente fazia demo, né? Então, a gente tentou muito. Quando a gente lançou o disco, teve um show aqui no TC, lá no UTC, para 5 mil pessoas, um show do Kid Abelha. E o Solo Vertical abriu esse show. Cara, a multidão cantava. Quem quiser pesquisar no YouTube, tem lá Solo Vertical no Kid Abelha e tal. Cara, a multidão, 5 mil pessoas cantavam as músicas da gente. A gente ficava alucinado. E eu tava com um colar cervical, que eu tinha sofrido um acidente de carro, e a gente tocando solto como nunca. O brother lá no teclado, o Marcão, né, na batera. O Marcão era o único músico da banda, cara. Ele toca pra caramba até hoje. Eu brinco que ele é um baterista de 1,99, mas é o único cara que sabe tocar. O brother não tocava nada, eu não tocava nada e o Maurício também não. Mas nós estamos cheios de banda com muito sucesso aqui, não toca nada. Tava tudo certo. Aí passava. Mas o fato é o seguinte, a gente... Por um triz, a gente costuma achar isso, né? Você fala assim, cara, mas você nadou e morreu na praia. Não, eu nadei, ganhei muito fôlego, muita musculatura. Se divertiu pra burro? Me diverti, e aí depois eu vi uma outra ilha melhor e fui para aquela outra ilha. Pois é, né? E voltando para essa ilha, né, que é a Sankia, vocês tiveram... Porque eu já estou puxando já mais para os dias de hoje, por conta até do tempo. Né? Sim, já devemos estar estourando. Exatamente. Nós não saímos do Solo Vertical ainda. Exatamente. A gente vai e volta. Né? Mas o que foi a negociação da empresa, né, com o fundo. Com o GIC. Como é que foi essa decisão? Cara, a gente era desde assim 2012, 2014, começou o assédio. Por quê? Porque a gente começou a aparecer mais, aí com aquele modelo de canais que você perguntou, a gente começou a expandir canais, começamos a crescer BH, Rio, Cuiabá, aí a gente começou a expandir São Paulo, né, Campinas, e aí vai. Quando a gente começou a aparecer mais, a gente começou a ser assediado por fundos, né? E isso tomava muito tempo da gente. Aí um dia... eu e o brother, né? O brother chegou e falou, cara, vamos contratar um escritório profissional e vamos desenhar a nossa tese e... botar na prateleira já organizada. Porque é muito ruim você ficar falando não para quem chega com a tese dele. Se na hora que o investidor chegar, a gente falar, ó, nós temos essa tese aqui, te interessa? E aí foi quando a gente contratou um escritório muito bom lá de São Paulo. Foi 2019, antes da pandemia. Foi até um susto, tá, César? Porque a gente fechou com eles pouco antes da pandemia. Aí quando a gente fechou e eles começaram a fazer a análise dos nossos balanços... e aí depois que entra, vai fazer o due diligence. Mas antes de entrar o GIC, quando entrou o IGC, que era o escritório... Aí eles começaram e eles ficaram muito otimistas. Falaram, não, cara, isso aqui vai dar... Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei, agora vamos desacelerar isso aí, né? Ele falou, não, Felipe, os fundos estão de olho. Acho que passou um mês, mais ou menos, eles fizeram uma análise, e aí eles trouxeram para a gente isso. Falou, olha, existem algumas oportunidades que a gente acha que é melhor esperar, ver o que vai dar. Mas a oportunidade da Sankia, a gente acha que não deve desacelerar, vamos atrás. Isso porque tinha um assédio muito grande em cima da gente. E aí eles tocaram e foi... Então, assim, ponto fundamental. Através de algumas experiências que não foram muito boas, até de estarmos reativos, receberam assédio, a gente aprendeu, voltamos para dentro, fizemos um dever de casa com governança e nós criamos uma tese nossa de futuro, que foi muito interessante. Acabou sendo um exercício de arrumação também. E ao mesmo tempo, e aí que eu falo do espírito de DNA de inovação e tudo. A gente fez algumas dinâmicas dentro da empresa, onde a gente falou durante uns 60 dias, uns 6 encontros quinzenais, mais ou menos,
encontros quinzenais com um grupo de gestores e dirigentes da empresa para perguntar o que iria matar o nosso negócio, que vai matar o nosso negócio nos próximos 5, 10 anos. E foi bem interessante, não é um exercício fácil de fazer, porque você tem que olhar para fora da caixa. Normalmente o que vai matar seu negócio não são os concorrentes direto ali, são às vezes novos entrantes, são de outras áreas. E a gente viu um futuro muito diferente. A gente desenhou mais clareza nesse futuro e falou, opa, nós vamos ser esse negócio que vai matar o nosso negócio de hoje. Desenhamos essa tese com muita clareza e aí nós... buscamos um advisor, né, um escritório, para buscar parceiros que tivessem afinidade com aquilo, para a gente dar mais vazão naquela tese, mais rápido. Né? A gente tinha condição de tocar aquela tese, mas ela abriu um leque de oportunidades muito mais amplo. Então, isso fez o que o Felipe falou, da gente deixar de ser reativo para aqueles que estavam vindo, para falar, opa, não, nós vamos... Isso que a gente... É lá que a gente quer chegar e a gente quer alguém de parceiro, se vier, que tenha afinidade com essa tese. E outra coisa interessante é que esse escritório era o mais caro. Há 3, 4 anos atrás, a gente tinha tentado, né, antes de 2019, fechar com eles e a gente fechou com outro que era mais barato, bem mais barato. E aí vem também outros aprendizados, né? Essa questão do preço. Ninguém é mais caro à toa. Esses caras, essa turma que entrou, né, o IGC, foi muito competente. Eles fizeram um trabalho super legal. E a gente sendo assediado toda semana, eles foram atrás. Com quem a gente fechou o GIC nem conhecia a Sankia. Olha que interessante. Foi um trabalho proativo do IGC. Ele foi atrás... E não foi nem atrás do dinheiro, porque o dinheiro... um monte de gente batendo na porta. Foi de quem cumpria que tinha fit com a nossa tese. E o DIC não tem pressa para sair, aliás, nem quer sair. Mesmo a gente fazendo um IPO, eles querem continuar. Eles não intrometem no dia a dia da gente. Eles dão palpite quando você chama. E quando você chama, eles trazem, agregam muito valor. Mas aumentou a pressão, né? Aumenta é porque nós já somos muito responsáveis. Então, eles vieram para falar, bem, nós somos um terceiro sócio. Um terceiro irmão? Um terceiro irmão nessa, né? A gente tem outros sócios, mas um terceiro sócio relevante em share, em poder, né? Porque o fundo é um dos maiores do mundo, né? E aí, isso aumenta a nossa responsabilidade. Até em torno da nossa tese de falar, pô, se esses caras confiaram na gente, o poder muda. Então isso aumenta apostas, a pressão. Né? A Sankia, sem dúvida. Né? Hoje a Sankia é conhecida nacionalmente. A gente está fazendo aquisições, né? Nós estamos fazendo aquisições, aí tem um novo aprendizado. Então a gente já fez 2 aquisições, tem outras vindo ainda esse ano, né? A gente tende a fazer outros, então são coisas novas para a gente assimilar, novas competências. Culturas, né? Porque são outras empresas. Temos um trabalho em conselho, a gente correlaciona hoje com executivos que têm um nível de entendimento das coisas muito diferente, o que nos provoca cada vez mais. Então, cada vez é como você sair, você vai mudando de série, né? Estou no Campeonato Brasileiro Série D, fui para a Série C, para a Série B, para a Série A, cada um, aí amanhã estamos na UEFA, e aí? Né? Você tem que se superar em cada um desses campeonatos. E o nível de exigência vai mudando muito, né? Vai. Agora, pra gente tá de fora, dá um orgulho danado, né? Tá assistindo Roland Garros lá, toda hora, Sankia no intervalo. Bernardinho aparecendo. Não, assim, como já disse aqui algumas vezes, eu conheço o pessoal há muito tempo e honestamente eu tenho orgulho de pertencer. Eu me sinto quase que sócio da Sankia, inclusive a gente chamou o de sócio. Só tá faltando mesmo a participação efetiva, né? A turma até acha que sou sócio. Quando eu quero subir meu cadastro, o banco eu coloco essa turma no Viva Voz, aí ligo pra eles, ô sócio. O cara já me olha, entendeu? O cara já me olha diferente. Pô, opa, cara humilde, não falou que era sócio da Sankia? Mas assim, alguns orgulhos muito grandes, viu, Felipe e Fábio? Uma das coisas foi isso. Quando eu estava no aeroporto, eu não sabia da mídia. Eu não sabia que vocês tinham comprado, eu sabia da parceria do Bernardinho, que vocês falaram, né? Mas quando a gente está em qualquer aeroporto do Brasil,
quantas fotografias eu já tirei na frente do painel de vocês. Bacana. Com esse orgulho mesmo, né, de ser uma empresa de Uberlândia, ser uma turma, vocês, né, um grupo empresarial que realmente dá orgulho. Eu queria, assim, já estamos finalizando. Caminhar para porque eu queria falar de um outro ponto, né? E aí, dá tempo de pedalar? Opa! O que mais que é o Fábio Felipe? Pois é. Não só o pedal, Paulinho, mas a gente tá querendo voltar até a tocar. Aí você fala, mas vocês não sabem, mas a gente vai aprender. Não sabia lá atrás também? Não sabia, mas ainda tá em tempo de aprender. Mas, cara, eu quero me permitir fazer mais pedais. A gente pedala sempre aos sábados, né? E sábado, domingo, aliás, você tá devendo a resposta lá no grupo. E a gente sabe que pedalar só uma vez por semana não é até muito saudável, muito seguro. Apesar de que durante a semana a gente também faz academia. Mas esse lado tem a ver com a pergunta que o César fez também sobre a pressão. O DIC não faz pressão nenhuma, só que a gente... Nem precisa, né? A gente se cobra. Então... Cara, a minha vida ficou muito mais agitada, muito mais corrida do que já Então tem que criar mecanismos de descompressão, né? Exato. Você falou do yoga, né? Que eu achei super legal. Isso, a meditação e a música, o pedal. E a gente precisa entender, cara, que eles também não querem que a gente sacrifique a nossa saúde. E chegou um momento que estava começando a me prejudicar muito a saúde, e acredito que o brother também. Então a gente está ampliando o quadro, está montando mais diretorias para a gente ser mais institucional e estratégico, porque hoje tem gente que fala assim, pô, Felipe, mas você tem que sair da operação ali do dia a dia. Cara, eu já não faço nada no dia a dia, mas eu faço reunião o dia inteiro. Então eu ainda preciso dar um próximo passo para ter que me soltar dessas reuniões, e a nossa equipe tem autonomia. Não é nem questão também de autonomia, é que começaram a surgir desafios maiores, tipo aquisição de empresa, e a gente está fazendo reuniões de M&A, reuniões de avaliação de negócio, reunião de pensar em abrir uma outra unidade, né, outras, ou internacionalizar. Então, surgem reuniões importantes que, se você não exercitar o essencialismo, e aí é uma coisa que eu estou trabalhando muito em mim, você vai ficar trabalhando feito doido e o pedal vai ficando para trás. E junto com o pedal vai ficando para trás a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Então eu quero, assim, eu estou me comprometendo comigo mesmo a dedicar muito mais a minha qualidade de vida, a saúde, e aí nisso inclui pedal e guitarra, porque, ironicamente, quanto melhor eu tiver, mais eu vou ser performático, mais eu vou produzir. Porque hoje o meu trabalho é de inspirar os nossos líderes. Eu não tenho que pôr a mão na massa. Só que se eu chego lá estressado, que tipo de inspiração que eu vou dar? Então é esse tipo de exercício. Só que isso aí, como a gente tem aquele mindset de brasileiro, que para você ser bem sucedido, você tem que trabalhar muito, você tem que ter sofrido, ou não é? Chega um amigo para você e fala, pô, César, você tá bem de vida, hein? Geralmente você fala, mas você não sabe o tanto de tombo que eu levei. Por que a gente tem que falar isso? A gente tem que falar, não, eu tô bem de vida mesmo, cara. Só que a gente acha que estar bem de vida, sem estar sofrendo, sem estar trabalhando muito, parece que não é tão válido. Não é tão digno, né? Então, isso a gente tem que matar. E depois de 33 anos só de Sankhya, a gente podia se permitir a ter um movimento mais equilibrado de saúde mental, com yoga e tudo mais, espiritual e também física, né? Agora, eu acho que isso tem momentos de altos e baixos, né? Depende, nesses desafios de você ir mudando de série, logicamente a pressão sobre você aumenta, porque você tem que mudar de patamar. Você vai ter que aplicar novos conceitos que às vezes você não está preparado. Mas ao longo da jornada, Paulinho, uma das coisas que eu acho, fazendo uma autoavaliação minha, é que a gente dosou isso bem. Porque eu acompanhei cada momento feliz das minhas filhas, né, da família. Eu não sou aquele workaholic, não fui, e teve muita oportunidade para isso, de virar finais de semana direto. Um ou outro era fora da curva. Então,
eu curti cada momento da minha família, Pode ser dos amigos. da Sanca ser de Uberlândia ajudou? Acho que sim, mas tem esse fato da gente ser família. Da gente escolher isso. Da gente escolher isso. Então, assim, existem alguns momentos de estresse, mas igual o Felipe está falando, né? Mas, no geral, eu curti minha vida bem até aqui. Né? Agora, cada fase é nova. Então, eu tô com 56 anos hoje, gosto de esporte, gosto de música também, né? Gosto de viajar. E tô sendo desafiado para atingir um novo padrão de executivo. Né? Como é que é isso? Exige um novo padrão de delegação, de empoderamento, de formação de times. Então, isso tem a sua pressão. Mas vem cá, vamos buscar o equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu vou buscar isso, eu também quero dosar. Hoje eu já sou avô, então eu tenho netos. Eu gosto de curtir isso, então eu busco dosar isso. Né? Então, acho que esse é o grande desafio nosso. Em resumo, a aventura continua. Numa última meditação, o que chegou para mim, né, de intuição, para mim, que eu sou muito focado em resultado, a vida é aquilo que acontece enquanto eu, Fábio, persigo os meus sonhos. Olha a mensagem. Eu tenho que chegar lá. Não. A vida é o que está acontecendo enquanto você acha que tem que chegar. É a viagem. É a viagem, e não é a viagem. Então, assim, isso não é... Eu estou falando isso, pode ser bonito, mas exercitar isso é o grande desafio. E eu tenho que repetir isso para mim, até internalizar mesmo. Continuar eu falo sonhando isso. sempre. Ou seja, nós vamos continuar buscando mais sonhos, crescendo, às vezes até caindo em alguns momentos, porque o futuro é inesperado, porém, eu tenho que curtir o caminhar o tempo todo, e acho que é isso que é o que nós fizemos numa medida boa para mim hoje. Eu já tive algumas oportunidades de ir ao Vale do Silício e falo, eu não pertenço ao Vale do Silício, assim como eu não pertenço aos músicos. Eu não pertenço ao Vale do Silício, os caras trabalham muito lá. Os caras realmente são tão dedicados que eu falo, cara, eu não me vejo tão dedicado assim. Eu me vejo ambicioso profissionalmente, mas tem que dosar. Eu quero tomar cerveja com os amigos, ou tomar um vinho com os amigos, eu quero curtir a família, eu quero pedalar. Ver os netos crescerem assim como ver os filhos. Eu quero relacionar na devida medida. Então, nesse sentido, eu acho que a prosperidade que a gente tem, o sucesso está muito maior do que a gente poderia imaginar quando a gente olha para trás. E essa mensagem ela é recorrente também, né? De que o sucesso ele não está no objetivo, ele está no curso da história, do caminho. Muito bom. Eu conheço... Eu finalizando aqui, acho que já está na hora de eu finalizar. Mas eu posso. Esse foi o programa de longe o mais extenso. Mas eu já imaginava. Então você já pode finalizar, Paulinho. Mas eu quero, na verdade, eu quero fazer uma declaração de amor. Mas é verdade. Eu vi as duas filhas do Fábio casar. Eu vi os filhos do Felipe e do Fábio pequenos. Crianças, né? Conheço os meninos de criança. Vi as duas filhas, foi casar, ver seus netos nascerem, né? Então a gente é amigo realmente há muitos anos. Eu tomo café na casa do Felipe quase toda semana. A gente não sai de lá para pedalar, né, Fábio? Agora vou começar também a ser da casa do Fábio, porque ele mudou para uma casa legal, então vai dar certo. Estou esperando o convite. Mas na casa do Felipe, aconteceu um dia de chuveiro, ele cancelou o pedal, e às 7 horas da manhã do sábado eu cheguei e bati na porta da casa dele. Ele falou, Paulinho, você não viu no grupo, não cancelou o pedal. Eu falei, cancelou o pedal, não cancelou o café? Você cancelou o café também? Você pega a bicicleta dele emprestada? Lógico. Aí eu até compro minhas bikes, mas quando eu chego lá e vejo as bikes dele, eu me apaixono. Eu falei, pega dele. Eu me apaixono. Os campeão. Bom, mas assim, eu quero finalizar dizendo o seguinte, Felipe e Fábio, de verdade, né, nós falamos aqui, né, da questão do... Para mim, vocês são duas pessoas de muito sucesso. De muito sucesso. Então, assim, o sucesso, na verdade, quando a gente fala o que é ter sucesso, né, Fábio? Acho que o sucesso, na verdade, penso eu, e também penso que se nós formos conversar com esse pessoal do Vale do Silício, eles vão te falar isso num determinado momento da vida, que o sucesso depende muito, até o financeiro. Você é rico ou é pobre? Depende da comparação. Sim. Pelo tempo de empresa que vocês têm, comparado com algumas
com alguns, e vocês são pobres. Sem dúvida. Dependendo da comparação com alguns amigos de infância, eles te olham e falam, vocês são milionários. Então, essa comparação depende. Sim. Agora, o sucesso na vida, a meu ver, é o sucesso que vocês têm, que é esse conjunto de coisas, né? Sucesso na vida profissional, mas não dá para deixar para ser feliz amanhã, ou ser feliz só amanhã. Tem que curtir realmente o caminho, e vocês fazem isso muito bem. Então, realmente, eu sou da intimidade da casa dos dois, conheço as esposas, conheço os filhos, né? E sei o quanto vocês amam a família, o quanto vocês amam um ao outro, e o quanto vocês gostam de ajudar as pessoas, né? Quando esses caras fizeram esse negócio com a JIC, né? Vocês nunca me contaram, mas eu ouvi falar, por parte de quem foi beneficiado com isso, esses caras pegaram um certo dinheiro e deram uma contribuição, deram um valor, não sei nem quanto, nem de que forma que foi isso, essa proporcionalidade, mas sem ninguém pedir, para os colaboradores que ajudaram a construir isso. Não tinha obrigação nenhuma de fazer, mas fizeram. Então vocês são muito diferentes. Vocês são os empreendedores que o Brasil, que eu acredito que é o correto e que o Brasil precisa. Então, me orgulho a amizade de vocês, me orgulho a contribuição que vocês deram e dão para Uberlândia e que vão dar ainda muito trabalho. Na verdade, vocês vão dar muito orgulho ainda para o Brasil e, sinceramente, como está na missão, nos valores de vocês, né? Nos valores não, no propósito de vocês, que é ajudar, né, as empresas, as pessoas a ter vida mais fácil e gerar riqueza e gerar melhor qualidade de vida. Então é isso aí, parabéns, obrigado pela amizade de vocês e que Deus continue abençoando você, sua família, sua posteridade e que vocês continuem ajudando o Brasil. Isso aí. Obrigado, Paulo. E com essa finalização dele, eu acho que ele tem café da manhã na sua casa aí, pelo menos pelos próximos 10 anos. Garantido. Aí, e ele não contou um detalhe, ele que leva o pão. Já passou na padaria. Então você pode passar amanhã, Paulinho, que eu estou te esperando. Já estou convidado. Bom, Paulo, obrigado mais uma vez pela sua contribuição aqui no Conexão SUB. Fábio, Felipe, né? A agenda de vocês é muito concorrida. A gente já tinha tentado marcar o programa antes e a gente entende que vocês estão viajando muito, inclusive. Então, obrigado pela atenção com a SUB aqui, com Conexão SUB. E a você que mais uma vez nos acompanhou, mais uma história de empreendedorismo. Nosso objetivo é, com essas histórias, com os erros, com os acertos, você aprender também, né? Se inspirar e criar coragem de continuar seguindo em frente. A gente se vê no próximo Conexão SUB. Até lá. Obrigado. Valeu. Obrigado, César. Obrigado, Paulinho. Muito bom.